Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Pronto para mais uma leitura bíblica diária. Estamos lendo a Bíblia inteira em um ano. Hoje é o nosso dia 231. Vamos ler Jeremias de 45 a 48. Amém? Agora a gente já inicia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua bondade, por mais um dia o Senhor nos abençoar e estarmos aqui. Que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuidando de nós, nos guardando, falando aos nossos corações através da tua palavra, Senhor, é o que nós desejamos nesta hora e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, Jeremias 45. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, e este lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Ai de mim! O Senhor acrescentou tristeza ao sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então? Você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Amém. 46. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações, acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Ser-Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem o capacete. Passem óleo nas pontas das suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando. Seus guerreiros estão derrotados. Fogem às pressas sem olhar para trás. Há temor por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como os rios de águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como um rio de águas agitadas. Ele diz: Eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Ao ataque, cavalos, avancem carros de guerra, marchem em frente guerreiros, homens da Etiópia e da Líbia, que levam escudos, homens da Lídia que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança, para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram a sua humilhação, os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou no outro guerreiro e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isso no Egito, proclamem-no em Migdol, proclamem-no também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Porque o deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu? Porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem. Caem uns sobre os outros, eles dizem. Levantem-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu sua oportunidade.
Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Ele virá como Tabor entre os montes, como Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando. A hora de serem castigados, o Egito silvará, como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados, com os homens que derrubam as árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor, por mais densa que seja. São como os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o Faraó, o Egito, seus deuses, seus reis e também os que confiam no Faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não serei severo demais. Capítulo 47. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte. Elas se tornam uma torrente transbordante, inundarão esta terra e tudo que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes dessa terra, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra, ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, porque suas mãos estão fracas, pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Gaftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça. Ascalon está calada. Ó remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? A espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando Deus lhe deu ordens, quando terminou que ataque Ascalon e o litoral? Capítulo 48. Acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Quiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouça os gritos de Horonaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente, enquanto seguem na estrada que descem a Horonaim. Ouvem-se os gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para suas vidas. Tornem-se como um arbusto no deserto, uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas.
vocês também serão capturados, e Camus irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra aquela cidade, e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído, porque o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, e pois ela será deixada em ruínas. As suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como vinho deixado com seus resíduos, não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então, Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra. Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima, a sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos. Todos os que conhecem a sua fama, digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles, o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritam e clamem. Anunciem junto a Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao Planalto, a Alon, Jaza e Mafaate, a Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, a Kiriate, Bet-Gamu e Bet-Meon, a Quiriote e Bosra, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado. Seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-se-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Ele foi encontrado em companhia de ladrões, para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele. Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe, sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, de sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, e do seu espírito e superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Kir-Eres, chorarei por vocês mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção do vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas. Com gritos de alegria, embora haja gritos, não são de alegrias. O grito de Esbom é ouvido em Eleate e Jaás, desde Zoar até Oronaim e Eglate-Selísia, pois até as águas do Ningrim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incensos aos seus deuses, declara o Senhor. Pois por isso meu coração lamenta-se por Moabe, como uma flauta
lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres. A riqueza que acumularam se foi, toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada. Toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com veste de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: Vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas naquele dia. A coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Hesbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Hesbom, como uma labareda no meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído. Seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Amém. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta para mais uma leitura e assim vamos até finalizarmos toda a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite.